compartilhamento. Eu pergunto só para vocês antes de nós avançarmos. Estão vendo uma tela que diz ali avaliação de impactos ambientais, gestão ambiental, quarta fase, outubro de 2020. Tem várias imagenzinhas. Estão vendo essa tela? Sim, estamos vendo. Então, beleza. Então, a partir daqui, agora nós avançamos. Então, como eu comentei anteriormente, hoje nós não vamos demorar muito, né? Que é mais uma revisão do conteúdo, não necessariamente aquele conteúdo que eu passei especificamente, mas de conteúdo geral sobre a disciplina, né? Unidade por unidade de aprendizagem. Então, é o que nós vamos falar hoje por primeiro, ok? Eu vou falar também algumas considerações gerais sobre o momento review, apesar de que isso aqui vocês não teve mudança nenhuma, né, do mês passado para esse, então segue o mesmo padrão. E vou falar no final sobre considerações gerais sobre o PIPA, tá? Por quê? Porque a submissão dessa primeira tarefa, vocês devem fazê-la até o dia 31/10. E hoje é a nossa última aula antes de vocês submeterem essa tarefa. Então, não vou ter mais como tirar essas dúvidas depois, muito cruciais para vocês, né? Eu até posso tirar depois, vocês podem me escrever, me mandam um e-mail, podem me escrever perguntando alguma dúvida, eu posso tirar sem problema nenhum. Só que nesse contexto mais aberto de discussão para sanar dúvidas, vocês já não vão mais ter, porque semana que vem vocês não vão ter aula comigo, que vai ser semana de provas, né? Então, vamos dar início a partir de agora aqui. Essas unidades de aprendizagem é o que vocês tiveram no portal, no caso, na primeira semana, tá bom? Como vocês podem ver, eu vou partir do princípio de novo que vocês leram tudo que estava lá, né? Porque tudo que eu vou colocar aqui agora é digamos assim, uma definição, tá? É um resumão mesmo, né, de cada uma dessas, de cada um desses tópicos. Então, o primeiro da primeira semana, aqui do caso, a primeira unidade de aprendizagem, fala muito sobre a conceituação, no caso, né, ou conceitualização, a criação de conceito de impactos ambientais. Perfeito? Que é a ideia geral, o que é definido como impacto, né? Nós falamos sobre isso muito na aula passada, né? Nós trabalhamos basicamente na aula passada, metade da aula foi falando sobre impacto. O que é, como que eu defino a magnitude, como que eu defino a extensão e tudo mais. Então, nessa primeira unidade de aprendizagem, lá vocês têm também uma outra abordagem, mas em cima desse mesmo tópico, para firmar mais aquele conteúdo. Definindo sobre impacto diretamente, né? Seguindo isso, até eu deixo esse slide aqui para vocês, né? Depois, quando eu enviar, vocês podem estar clicando nesse link aqui, ó. E ele está dentro também do portal de vocês, nesse caso, mas é um vídeo disponível que fala sobre a contextualização relacionada à identificação de impactos no ambiente. É um videozinho curto, não é muito longo, mas ele até é colocado como dica geral do professor para essa unidade de aprendizagem aqui, tá? Então, se você ainda não leu o conteúdo no portal, tal, então já fica aí lembrando, né, mais uma vez a dica. Nesse terceiro slide aqui, no caso, ele traz mais um aspecto histórico, né, da evolução da lei que, digamos assim, não vou dizer que sanciona, né, mas que trabalha, né, que delega das avaliações dos impactos ambientais, quer seja de tratados, né, em cima da legislação do Brasil, quer seja de tratados internacionais, perfeito? Eu comento com vocês, né, vocês não precisam estar decorando agora rapidamente ou copiando essas informações, porque vocês vão recebê-las depois, tá? Como se fosse um resumão, na verdade, que vocês vão poder também estar usando na prova, se quiserem assim. Aqui também, seguindo nessa mesma ordem, ele fala um pouco das origens e difusão da avaliação de impactos ambientais, né, do ZAIA, quer seja internacional, quer seja em cima da legislação brasileira. Eu só peço perdão, esse slide aqui eu não deixei ele em ordem cronológica, tá? Seria talvez melhor se eu tivesse colocado desde os mais antigos, no caso ali de 88, até agora em ordem cronológica. Ele não está assim, mas, enfim, ajuda vocês a entender um pouquinho como que foi a andança desse processo, né? Criação de código florestal e tudo mais. Aqui, também daquelas unidades de aprendizagem da primeira semana, é tratado sobre as legislações ambientais específicas, tá? Esses são os objetivos dessa unidade, que basicamente é definido por esses 3 tópicos aqui, né? Para que elas servem, basicamente, né? Quais são os objetivos desse tipo de legislação. Uma dica que é deixado aqui, eu até deixo nesse slide separado,
é de um vídeo de 4 minutinhos, tá? Que ele está lá no portal de vocês também. Ele vai ajudar um pouquinho a complementar aquilo que é tratado em texto, digamos, dentro do material no portal, que fala especificamente sobre a LAE, que é, no caso, a legislação ambiental específica, em cima de quais são as leis, né, quer seja do CONAMA, quer seja as resoluções que existem do Ministério do Meio Ambiente, que regem o sistema de avaliação de impactos ambientais. De uma forma muito simplória, ele define naquele vídeo lá. Esse slide aqui, no caso, né, e ele traz, no caso, um infográfico que ele já está também disponível no portal de vocês, mas que fala um pouco sobre aquela questão que nós falamos sobre o viés, né? Lembra da aula passada? Que nós falamos do enviesamento de dados, de eu estar olhando para uma coisa que, na verdade, não é bem aquilo. Né? Aqui ele traz um pouquinho da questão dos principais problemas associados às falhas, né? No meu diagnóstico, né? No meu relatório de avaliação de impacto ambiental, traz um pouquinho sobre a questão da causa e da consequência, né? A relação que existe entre elas, como é óbvio, né? Então, é uma relação de dependência. A consequência, ela existe por causa de uma causa, né? Devido a uma causa. E isso aqui, geralmente, eu posso medir, tá? Então, eu meço quais foram as causas e as consequências eu também posso medir, mas vale ao bom gestor de impacto ambiental não confundir as duas coisas, tá? Porque vocês vão ter que estar medindo as duas coisas, mas vocês não podem confundir o que foi causado pela atividade, que é o que nós determinamos como causa, e qual foi a consequência dela, para vocês não confundirem essas duas situações do que aconteceu em cima do meio, ok? Aqui fala dos principais objetivos, né, da previsão de impactos, tá? Então, para que serve você prever, né? Para que vai servir, na verdade, você estar analisando esses impactos, a possibilidade de ocorrência deles antes deles ocorrerem, tá? Então, são vários desses objetivos aqui. Nós não vamos entrar um a um, porque nós já falamos isso nas aulas passadas com ênfase na segunda aula, né, na aula da semana passada. Fica também essa dica aqui. Não é necessariamente uma dica minha, tá? Digamos, não é um vídeo meu, mas no portal de vocês está esse link lá, que vocês também vão poder estar clicando por aqui, mas que traz esse vídeo de 4 minutos, né, de 3 minutos, aliás, sobre as características dos indicadores de impacto. Muito disso aqui, na verdade, vai parafrasear daquilo que nós já falamos nas duas primeiras aulas. Perfeito? Na segunda semana, aqueles conteúdos que vocês têm que, de fato, quem ainda não acompanhou, eu peço, né, a atenção de vocês, leiam aquele conteúdo do material do portal de vocês, porque ele é muito rico, tá? Nós não conseguimos vencer tudo nessas aulas e é provável que se eu tentasse vencer aquele conteúdo específico do portal nessas aulas, ia ficar muita coisa pela metade e ia dar a sensação em vocês de que foi tudo sanado. Mas a ideia não é essa. Eu sempre trago um conteúdo à parte, que é algo que eu consigo trabalhar com mais ênfase com vocês, para complementar aquilo que está lá no portal. Esse da segunda semana, ele trata esses tópicos aqui, ele é muito mais direto, né? Então ele fala um pouquinho das avaliações de impacto no meio antrópico, avaliação de impacto no meio biótico, a gestão ambiental, as técnicas, né, de avaliação de impacto e indicadores ambientais, uma primeira abordagem. Perfeito? Vocês têm também esse infográfico lá no portal de vocês. Basicamente, em cima da avaliação de impactos ambientais, você, né, como coloca aqui nos objetivos, relacionar as diferentes formas, você relaciona, você identifica como que é feita a avaliação e expressa indicadores para esse meio estudado, que é basicamente esse quarteto de informações aqui, uma análise inicial, uma mais detalhada, da própria gestão ambiental, de como que ela vai ser feita, da administração dessa gestão, e o monitoramento ao longo do tempo. Essas são as etapas de avaliação. Este vídeo aqui, curtinho, de 2 minutos, ele complementa um pouquinho, né, a respeito do processo de avaliação, perfeito? E vocês têm também um capítulo de livro, na verdade está o livro disponível inteiro, né? Mas nessa unidade de aprendizagem tem um capítulo de livro específico desenvolvido para ambiente, no caso do ambiente de tecnologias, nesse caso, mas que traz informações a respeito da avaliação de métodos e técnicas de avaliação de impacto ambiental. Perfeito?
Aqui é trazido, né, no caso, dentro ainda dessa segunda semana, um pouco sobre a questão dos impactos ambientais no meio biótico, tá? Fala dos objetivos dessa unidade de aprendizagem aqui, até é colocado nessa definição que literalmente o impacto significa mudança, não quer dizer que é no sentido literal mesmo, tá? Mas para o propósito da disciplina, nós tratamos dessa forma, tá? Então, o impacto, ele vai caracterizar uma mudança nesse ambiente, perfeito? E nessa unidade de aprendizagem ele coloca um pouquinho de como que pode ser feita essa mudança também, quer seja as mudanças positivas ou negativas, tá? Eu vou estar enviando esse material para vocês, que já tem lá o link, vocês têm esse link no portal, que vocês vão poder estar acessando. Vejam bem, pessoal, um videozinho de 2 minutos, ou seja, são todos vídeos curtos, 2, 3, 4, 5 minutos, que ajudam muito a complementar aquilo que vocês já estão lendo e aquilo que vocês vão ouvindo nas aulas, perfeito? Esse infográfico, eu achei que talvez não valia a pena colocar esse infográfico aqui necessariamente, mas essa figura, mas ela está em cima dessa unidade de aprendizagem aqui que fala sobre a gestão, né, ambiental, as técnicas de avaliação dos impactos ambientais. Fala um pouquinho da questão da causa e da consequência, né, do que pode causar no meio, no, no, na, na bioexistente na água, digamos assim, né, nessa biose aquífera. Na gestão ambiental, nessa unidade de aprendizagem aqui, fala sobre técnicas de avaliação dos impactos ambientais. Nós falamos muito sobre isso na última aula, tá? Falamos muito sobre essas técnicas aqui, falamos de como que funciona o passo a passo, né? O que você deve fazer por primeiro, o que deve fazer por segundo. Naquela primeira aula falamos um pouquinho também sobre a triagem, como que ela deve ser feita, algumas dicas básicas, né, de como que você faz o relatório, como que ela é feito, e os tipos de relatório que existem, né? Existente, no caso. Então, são todas técnicas de avaliação, tá? Não necessariamente do tipo de avaliação, mas da maneira como você vai publicitar essa avaliação, como é que você vai criar este relatório. O material, o livro que vocês têm disponível no portal de vocês, ele traz essa técnica também, alguns passo a passo, e o porquê de determinados tipos de ações para cada tipo de técnica, tá bom? Então vocês leiam lá com atenção no portal, com ênfase aqui quando fala também sobre a avaliação dos impactos positivos e negativos. Geralmente nós tratamos apenas do negativo, mas existe também avaliação de impactos positivos de algumas obras no ambiente, ok? Aqui, colocando um pouquinho sobre os indicadores ambientais, né? Essa parte 1. O que são esses indicadores? Na verdade, aqui são colocados 4, tá? A escala temporal, né? O aspecto longitudinal, que nós chamamos, né? Longitudinal. A reversibilidade, que é o fato de algo poder se tornar em outra coisa e voltar a ser o que era antes, perfeito? Voltar ao estágio de baseline, né? Algo que é reversível. A questão da cumulatividade, ou seja, se algumas ações elas vão se acumulando ao longo do tempo, ou se elas são totalmente estáveis, ok? Ou estáticas, perfeito? E a questão do sinergismo, ou seja, de uma ou mais ações agirem conjuntamente para um objetivo, tá? Esses são indicadores ambientais, perfeito? Existem outros, tá? Eu não vou entrar aqui em outros detalhes aqui, por exemplo, mas existem outros tipos de indicadores que também acrescentam informações na avaliação do impacto ambiental. Mas para o propósito da disciplina, né, esses 4 já são suficientes para vocês terem informações a respeito, tá? Em maior ou menor grau, o relatório, que sempre vai ser elaborado, ele vai capitular em cima desses 4 tópicos aqui, tá? Que tipo de ações que existem naquele meio que sofrem ao longo do tempo, né? O que acontece em escala imediata, média e longo prazo, o que pode ser reversível ou não, tá? O que é acumulativo ou não, e quais são as ações sinergistas, né? Que agem, uma ou mais ações que agem empurrando, né, para a mesma direção. Uma empurra a outra para a mesma direção. Perfeito? Para você entender esses indicadores ambientais, você tem que entender 3 conceitos básicos, né, de impacto. Nós falamos sobre isso na aula passada também, mas quer seja a expressão desse impacto, como que ele se expressa, como é que ele se manifesta naquele meio, a origem, né, da onde que ele veio, e a duração. Quanto tempo vai durar? Perfeito? Basicamente, é o que você precisa entender um pouquinho para
para compreender um pouco, para se aprofundar um pouco mais em cima desses indicadores ambientais. Aqui também fica a leitura do livro, né, essa dica do professor, que está lá disponível no portal também, tá? Expressando impacto positivo ou negativo. E para a terceira semana, né, que é o conteúdo que vocês têm também no portal, são esses tópicos aqui. É falado sobre monitoramento desses impactos, né? A fase pré-operacional, operacional e pós-operacional, ok? Apesar de que o monitoramento ele é cíclico, tá? Então ele vai estar sempre acontecendo, mesmo essa fase pós-operacional, eu vou estar monitorando também aquilo que vai acontecendo em médio e longo prazo, tá? É tratado também um pouquinho lá no portal sobre a participação pública, né, na avaliação de impactos ambientais, algo que não está muito claro ali, não tem muitas informações, mas eu coloco aqui para vocês agora, enfim, do lado bom e do lado ruim, né, dessa informação que eu vou dar. O lado bom é que é crescente o número de conselhos, tá? Conselhos ambientais, ok? E os conselhos ambientais, eles são responsáveis por várias atividades, né, que são determinadas geralmente pelo seu regimento interno, mas uma delas é a fiscalização, ok? Uma das principais, né, fiscalização. E é crescente o número de conselhos ambientais, né, municipais, estaduais, alguns federais também, algumas de organizações não governamentais, né, são ONGs, e isso é muito bom, porque, de certa forma, são conselhos que ajudam a fiscalizar outros órgãos competentes, ajudam a determinar a legislação, ajudam a ver o que está acontecendo, e em maior ou menor grau, né, são, mesmo não fazendo parte necessariamente do aspecto governamental, são representantes da participação pública. Tá? Se vocês ainda não conhecem conselhos, se na cidade vocês ainda não existem, vale a pena pensar na criação, tá? De conselho ambiental. Isso não é Secretaria do Ambiente, não é Ministério, não é conselho, é algo que vai fiscalizar, né, monitorar, quer seja entidades privadas ou públicas, mas aí com um pouco mais de ênfase na parte pública, através da participação do público, o que está acontecendo nessa área ambiental. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que muitas vezes é isso que eu ia combinar dizer, você não vê existirem, né? Você não vê agir uma ação muito executiva, digamos assim. Por isso que eu incentivo vocês a estarem pensando em criar, né, no município de vocês, caso ainda não exista. Não custa nada. Dá trabalho, mas não custa nada. Ah, como que funciona basicamente é isso, né? A questão da participação pública, né? Ela deve estar existindo desde a fase do planejamento, da instalação, né, da avaliação do impacto e da operação propriamente dita, tá? Então, se existe um conselho ambiental, isso também é facilitado, tá? Agiliza os processos, porque geralmente as pessoas do conselho ambiental ajudam, inclusive, pessoas leigas, como eu ou você, enfim, a determinar se determinado local ou se relativa à área pode apresentar, ou alguma obra de determinado local, pode apresentar algum tipo de risco, algum tipo de impacto ambiental, como que isso é feito, como que é feito o relatório, enfim, eles vão auxiliando, apoiando, monitorando, dando um subsídio, um suporte para ser feitas as ações ambientais, nesse caso. Sem contar na fiscalização, que trabalha pesado na fiscalização. Vocês têm um conteúdo do livro lá e tem alguns vídeos também nessa unidade de aprendizagem aqui, que já está lá no portal de vocês, inclusive, né, esse vídeo, que fala um pouquinho sobre a participação pública na, na avaliação de impactos ambientais, né, na geração dos relatórios de avaliação de impacto ambiental. Outra unidade de aprendizagem, vocês têm sobre a tomada de decisão baseada na avaliação. Nós falamos sobre tomada de decisão também nas duas primeiras aulas, né? Quando nós falamos sobre tomada de decisão, nós falamos um pouquinho sobre as diferenças que existem entre dados, tá? Dado. Não digo o dado, o dadinho do desenho, tá? Não é esse dado aqui, mas é dado de evidência, digamos assim, o que é diferente de informação.
Tá? Nós falamos sobre isso na aula passada. E a tomada de decisão, para que exista a tomada de decisão, eu preciso recolher dados para gerar informações. Tá? E a partir dessa geração de informações, eu tomo uma decisão. Perfeito? Nessa unidade de aprendizagem aqui, eu também colocado um pouquinho sobre a relação e as diferenças entre causa e consequência, e como que uma pode gerar a outra, e como que uma pode me confundir, inclusive, relativamente à outra. Perfeito? Existe também um infográfico aqui, né, que fala sobre o licenciamento ambiental, a variação do impacto ambiental e a tomada de decisão, a relação que existe entre essas três aqui, tá? Colocada a dica do professor, não é a minha dica, mas a dica que é dada, inclusive, né, pelos professores lá do portal, a leitura deste livro disponível lá, e particularmente eu recomendo a leitura de todos os livros, que eu conheço todos os cursos dos tecnólogos e também alguns de pedagogia, e eu posso dizer que, com uma certa segurança, eu acho que a melhor qualidade de livros, tá, a melhor qualidade da literatura disponível está dentro do curso de gestão ambiental. Vocês têm um conteúdo muito vasto e muito bom, na verdade, de livros ali, né, de bons autores. Então, vale a pena vocês lerem com atenção aqueles conteúdos ali. Usem, né, isso que está disponível para vocês. No último dado de aprendizagem, fala sobre as percepções de riscos, né, plano de gestão dos impactos e os componentes estruturantes de um plano, né, o que está envolvido no plano de avaliação de risco, no caso, né, qual é o passo a passo desse processo, né, das medidas que eu vou ter que tomar para o controle do impacto ambiental, beleza? E também ficou o vídeo lá, que é da percepção de riscos, né, que fala sobre os riscos, não necessariamente o risco de avaliar, mas o risco existente de determinado impacto em uma área, né, o plano de gestão desse impacto e o risco que ele pode ser gerado. Perfeito? Turma, de uma forma bem resumida, nós conseguimos, enfim, como eu falei, superficialmente, mas pelo menos trazer à tona um pouco do que está no portal disponível para você estar acompanhando nessa última semana, antes da prova, que vai ser na semana que vem. Esses slides aqui que tem um resumo dos conteúdos, né, um resumo de cada unidade de aprendizagem em cima de um slide, né, de alguns tópicos, eu vou estar também disponibilizando para vocês para ajudar de alguma forma, mas ele não isenta vocês de lerem com atenção todo aquele conteúdo que está disponível no portal. E assistam também esses vídeos aqui, que são, de fato, muito, muito bons e vão agregar bastante coisa para vocês. Perfeito? Dessa parte geral aqui colocada, ficou algum comentário, alguma dúvida? Tem alguma interrogação da parte de vocês aí? Fiquem à vontade, podem perguntar. Senão já avanço para a explicação do PIPA. Na verdade, professor, só essa questão das manipulação, né, que existe, isso aí infelizmente é complicado, né? Eu comentei numa outra aula, mas fazer o quê, né? É o sistema público, né? Existe. Por isso que até eu enfatizei hoje para vocês, né, a criação de conselho. Eu não sei se existe conselho ambiental, conselho de gestão ambiental aqui no município ou não, mas é algo que vale a pena. Algo que vale a pena criar, porque é já para fiscalizar isso também, né? Mas quem teria que criar isso, não é? Tem que ser um projeto na Câmara de Vereadores, de iniciativa popular? Vem de iniciativa pública, né? Ele deve ser aprovado da Câmara de Vereadores, mas ele pode ser criado por qualquer membro da comunidade pública, na verdade. Pode ser criado por qualquer membro. Mas aí seria uma ONG ou uma UCIP? UCIP, né? Eu não sei te definir isso. Eu acho que não chega a ser ONG. É uma organização não governamental, né? Exatamente. E o CIP é a organização civil de interesse público, né? Aí isso, então, eu acho que entra como uma UCIP, exatamente. Acho que entra como uma UCIP. Uhum. E eu já fiz parte do conselho municipal de alimentação escolar, conselho antidrogas. Nós estávamos, inclusive, criando um na época, em Três Barras, há muito tempo atrás. Que hoje não existe, mas na época nós estávamos tentando criar. Mas, enfim, são órgãos que vão, né, no caso da alimentação escolar, que eu citei o exemplo, vai agir da mesma forma do de gestão ambiental, para fiscalizar, basicamente, né? O que está acontecendo? Se aquilo que o poder público está fazendo, que não tem fiscalização nenhuma, se aquilo que está fazendo de acordo com a lei.
né? Basicamente isso, para isso que ela vai servir, né? É a principal função, né? Dentre outras, mas a principal é essa, fiscalizar. Mas fica a dica aí para vocês irem pensando um pouquinho a esse respeito. Se não tiverem perguntas, posso ir em frente falando sobre o Pipa? Acho que Nós tranquilo. avançamos. Eu vou então, vou fechar essa telinha aqui agora para vocês, tá bom? Fechei aqui. Vou abrir agora a outra apresentação. Deixe-me só... fechar aqui, fechar aqui. Vou abrir a apresentação do Pipa. Só lembrando então, né? Vocês vão ter até o dia... vou falar agora até sobre o momento review, só para dar uma recapitulada para vocês. Vocês têm até sábado, dia 24, para estar postando o momento review, tá? Que segue nos mesmos moldes dos anteriores, tá bom? Então, vocês podem tanto estar escrevendo sobre cada um dos tópicos e não esquecendo sempre de estar apresentando no final as referências bibliográficas de onde vocês tiraram aquilo. Então, vocês podem estar fazendo isso, ou podem também selecionar alguns tópicos, ou um ou dois, ou enfim, quantos desejarem, e fazer um texto sobre eles, né, especificamente. Tá bom? Então, só para deixar bem claro para vocês que o momento review não mudou a formatação. Tá? Eu vou perguntar agora para vocês. Vocês estão vendo um slide que diz ali instruções sobre o projeto integrador profissional da aprendizagem do semestre? Estão vendo esse slide? Sim. Então, beleza. Então, a partir daqui agora, deixa eu tomar um gole, porque agora a coisa fica boa. De uma forma bem rápida, na verdade. Nós temos agora, são 8h30, então daqui a pouquinho nós já terminamos. Porque eu só vou explicar para vocês agora, recapitular, no caso, eu já expliquei isso, mas sempre vale a pena estar relembrando. As características do trabalho que vocês vão ter que estar entregando até o dia 30 ou 31, até o final do mês, né? Até o final do mês de outubro, que é essa primeira tarefa do PIPA, né? O Projeto Profissional Integrador de Profissional da Aprendizagem, ok? Ora bem, como é que tem que ser feito esse trabalho aqui, né? Recapitulando. Então, pode ser feito até 4 pessoas, beleza? O limite é 4, tá bom? Cada integrante tem que postar o seu trabalho. Eu sei que vocês, até essa turma, não falha nisso, mas às vezes a gente vê turmas que falham. Então, mesmo se vocês fizerem em grupo, não esqueçam de que cada um deve postar o seu trabalho, tá? E esse trabalho tem que estar o nome de todos, tá bom? Porque o que acontece? Vamos supor que o João, o Pedro, a Maria e o José fizeram o trabalho, os 4, tá bom? Aí tá bom. O João postou o nome dos 4 lá, né? Tá lá, o João da Silva, o Pedro Miguel, a Maria, não sei o que lá, e o José tal. Tá os nomes dos 4. O Pedro fez a mesma coisa, a Maria fez a mesma coisa, mas o José foi lá e postou o trabalho que os 4 fizeram, mas só tá o nome dele. Tá? Porque ele achou, eu fiz, os outros cada um posta o seu, eu vou postar o meu com o meu nome aqui. Só que daí vai parecer, para quem estiver lendo, que ou esses daqui copiaram deste, ou esse copiaram desse. Perfeito? Vai parecer que isso aqui é plágio, tá? Então, se fizerem em grupo, pessoal, coloque o nome de todos os integrantes do grupo. Se não fizerem em grupo, coloque só o nome de vocês, tá? Mas independente se fizerem em grupo ou não, todos devem postar o seu trabalho. Tá bom? Só para deixar bem claro isso, porque todo mês acontecem coisas com o Momento Review, dessa forma, e com o Pipa a coisa é mais grave porque é uma nota única, né? Então vocês não podem falhar nesse aspecto aí. O trabalho deve seguir as normas do manual de trabalho acadêmico, tá bom? Isso está lá disponível no portal de vocês. A questão dos números de páginas, do tipo de letra, da formatação do texto, do espaçamento entre linhas, coisinhas simples que vão agregar 2 pontos para vocês no final do trabalho, tá? Então não deixem de falhar nisso, é muito simples de seguir essas normas do trabalho acadêmico. Então, com a ajuda da base teórica das unidades de aprendizagem, né, que você está estudando,
E a partir do estudo de caso proposto, né, um estudo de caso que ele está lá no caderno do PIPA, ele fala basicamente sobre a pandemia, vocês vão, né, levantar sugestões de referências de informações levantadas através de pesquisas em livros, artigos e bases de informações, e vocês vão escrever uma introdução e uma fundamentação teórica, né, do projeto de vocês, tá bom? Na introdução e na fundamentação teórica, devem ser identificadas as situações que necessitam de ações para melhorar processos, negócios e cenários nesse momento de pandemia mundial, que é o que nós passamos na atualidade, tá bom? Então, vocês vão selecionar uma empresa e vão entrevistar essa empresa de acordo com o curso de vocês, no caso, uma empresa que tem relação com o curso, né? Não precisa ser uma razão tão íntima, tão decisiva, mas algo que trabalhe um pouco com isso também, né? Algo que dê algum departamento específico de pessoas que são responsáveis por essa área. Nesse caso aqui, falando sobre a gestão ambiental. E vocês vão descrever as principais características, né? Aplicando o questionário descrito, até coloquei no quadro vermelho, porque no caderno do PIPA tem um quadro vermelho que tem algumas perguntas. E são essas perguntas que vocês devem aplicar para essa empresa, ou no caso, para o membro que vai estar respondendo dessa empresa. E vocês vão daí descrever os resultados, no caso, que são as respostas, tá? Aqui é colocado, opa, perdão, acabei riscando aqui, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Eu não consigo aqui apagar agora. Aqui é colocado algumas sugestões de áreas, né, que vocês podem apresentar o cenário e a situação para estar escrevendo o trabalho. Tá? No caso da gestão ambiental de vocês, ali diz problemas relativos à gestão, né, de resíduos, planejamento urbano e tudo mais. Isso aqui é uma sugestão, tá? Não é obrigatória, é uma sugestão. Então, é uma opção que vocês têm. Vocês podem pegar uma outra área também que diz respeito à gestão ambiental, tá? Para estar fazendo, levantando informações no estudo de caso, né, na introdução e na fundamentação teórica de vocês. Então, o que vocês vão ter que entregar? Então, uma introdução, tá? Então, de onde é que vocês vão tirar informações para escrever a introdução? Começam com o texto de vocês e tal, mas vão trazendo o leitor para as informações chaves a respeito do estudo que vocês estão propondo fazer, tá? Então, vamos supor que eu vou fazer um estudo sobre o impacto da pandemia na diminuição da reciclagem, por exemplo. Essa é a minha hipótese, tá? Então, eu não vou nem dizer na diminuição, eu vou fazer um estudo sobre o impacto da pandemia na reciclagem, perfeito? Então, eu vou entrevistar uma empresa desse estilo e a minha introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o que é reciclagem, o que causou essa pandemia, o que aconteceu em algumas cidades. Se eu tiver um jornal da minha cidade que traz informações a esse respeito, eu posso pegar e citar, inclusive, o jornal da minha cidade também, colocar aquele tipo de informação. Enfim, eu vou introduzir para o leitor, por isso que o nome já diz introdução. Eu vou introduzir para o leitor um pouco da onde que está vindo a minha ideia, por que surgiu essa ideia de investigar isso, tá? No caso de pesquisar sobre isso, e quais são as evidências científicas que eu tenho disponível em sites da internet, em livros, em artigos, em blogs, em vídeos, em tudo mais, que me ajudam a tomar, a ter mais informações a esse respeito. Perfeito? Então isso vai estar na introdução, então você vai introduzir esse tópico. Na fundamentação teórica, você vai escrever sobre esse assunto, tá? Dentro do contexto de vocês. Então, se eu estou investigando sobre o impacto da pandemia na reciclagem, eu vou colocar uma fundamentação teórica em cima disso. Então, eu vou atrás de livros, artigos e tudo mais na internet, vídeos também, eu posso citar o vídeo depois lá, que falam sobre isso, né? Aconteceu esse impacto, em tal cidade aconteceu isso com a reciclagem, em tal cidade pararam de reciclar, outra cidade aumentaram muito mais, o efeito apareceu dar lucro nisso, enfim, vou trazer informações a esse aspecto. Lógico, dentro de uma coerência de texto, né? Eu faço então a seleção e a descrição da empresa a ser entrevistada, eu digo qual foi a empresa que eu entrevistei, e coloco as respostas deles, né? Que é a aplicação do meu questionário, basicamente. Eu faço análise do resultado. O que foi que eles responderam? E, por último, as referências bibliográficas. Da onde que eu tirei o texto para escrever a introdução e fundamentação teórica. Tá ok? Aqui, enfim, só diz basicamente o que tem que estar na introdução e nos outros tópicos, né? Eu vou passar isso aqui. Vocês vão ter que estar entregando, então, essa atividade no dia 31 de outubro, né? É isso daqui que vocês vão entregar, ó.
Então, uma introdução, fundamentação, seleção e descrição da empresa, né? E análise dos resultados. Perfeito? E a avaliação de vocês vai ser feita em cima disso. Então, se vocês apresentaram o conteúdo abordando a fundamentação teórica, se ela foi condizente com a proposta de estudo, você já tem 3 pontos. Tá? O que eu quero dizer com isso, com ser condizente? Ora bem, vamos pegar o meu exemplo de novo. Vamos supor que eu vou fazer sobre o impacto da pandemia, né, do Covid-19, na reciclagem. Não adianta eu escrever um texto de fundamentação teórica e conteúdo de introdução falando sobre a pandemia e vou dar um exemplo hipotético aí, e a poluição dos rios, por exemplo, tá? Ou a falta de saneamento básico, ok? Então, digamos, não tem a ver com a reciclagem que eu estou tratando, beleza? Então, tudo que vocês colocarem no texto de vocês, que seja coerente com o assunto da pesquisa de vocês, perfeito? Então, isso vai valer 3 pontos. Mais 3 pontos se vocês apresentaram o histórico adequado, né, da empresa a ser entrevistada. Qual que é a empresa que vocês entrevistaram? Por que escolheram ela? Da onde que é essa empresa? Desde quanto tempo que ela opera nessa cidade ou na região, tudo mais. 2 pontos por seguirem o manual acadêmico. Perfeito? Então, por isso que eu falei para vocês, vejam como é que é o manual acadêmico e sigam ele até o fim. E aqui mais 2 pontos dentro do tamanho do trabalho, né? No mínimo 3, no máximo 5 páginas de produção, tá? Isso aqui não conta a capa, tá bom? Não conta a capa, não conta o sumário, é produção de texto mesmo. Algumas pessoas até me perguntaram, ô professor, mas a minha deu 6 páginas seguindo, tem problema? Não tem problema, tá? De minha parte, eu acho que, creio também que esse vai ser o critério mais, este critério aqui talvez seja o mais maleável, né? O mais tolerável, digamos, em cima de algum viés, tá? O que não pode ter? Não pode ter menos que 3 páginas, tá? Então, vai ser inconcebível um trabalho desse com menos de 3 páginas de produção. Mas se tiver entre 3 e 5, se tiver talvez 6, dependeu 7 páginas, porque foi um texto muito, muito denso, muito aprofundado e tal, então não tem problema nenhum. Isso não vai ter grandes problemas para vocês, tá bom? De uma forma geral, então, tudo isso aqui soma-se 10 pontos, tá? Então, esse trabalho vai de 0 a 10 e ele vai contar por 40% da nota final de vocês. Isso aqui é a primeira tarefa até o dia 31. Vocês vão ter a segunda tarefa também, mas eu não vou explicar ela hoje, tá bom? Eu não vou explicar a segunda tarefa hoje, que é para não confundir vocês. Tá? Então, vou deixar só a primeira tarefa, que é o que está mais urgente para entregar até o dia 31. Beleza? Turma, ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida final ali? Algum comentário? Sobre a questão nós estamos fazendo o impacto do Covid, né, no mercado, no cenário da questão dos impactos ambientais, a gente colocou alguma coisa que houve um aumento de produção de lixo, né? E na verdade nós quase não temos referência teórica, porque não tem livro publicado, não procuramos só em alguns sites e jornais, né? Então, na verdade, o referencial teórico, no nosso caso, vai ficar meio complicado. Nós vamos ter que dar uma trabalhar. Mas assim, né? Só que na realidade, você pode citar o jornal, pode citar o site, você deve fazer isso, né? Então, da onde você tirou a evidência, você deve citar. Por exemplo, que você colocou, né, que a evidência que parece existir, que existiu um aumento na produção de lixo. Mas da onde que veio isso? Né? Da onde que você tirou isso? Foi de um jornal. Então você cita o jornal. Isso não tem problema nenhum. O mais importante é você citar. A outra história é o respaldo da fonte, né? A fidedignidade da fonte. Mas isso não se preocupe com isso, né? Isso não vai caber necessariamente a você. Então, o mais importante é citar. Na verdade, professor, não tem esse número. Foi o rapaz que me atendeu quando eu fui tentar fazer essa entrevista na Serana e ninguém quis responder. Daí eu perguntei se tem aumentado a produção de lixo. Ele disse, não, tem nessa pandemia aumentou muito. Okay. Então, na verdade, é assim, eu não tenho a fonte, né? Essa informação eu vou ter que colocar lá um SIC, funcionário Serana? Não. Então, nesse caso, é porque a fonte foi oral, né? Então,
a evidência foi oral, foi passada oralmente, né? Então você não tem escrito isso. Nesse caso, o que você deve colocar no texto, talvez não precise referenciar então, mas o que você deve colocar no texto, algo assim, ó, parece existir um efeito da pandemia no aumento do lixo, através de relatos, né? Através de relatos de pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Tá entendendo como? Então, Tá, não, beleza. então, né, uma estratégia, uma dica para você escrever algo que você não tem muita certeza, porque a fonte você não tem como provar, você coloca dizendo assim, ó, parece que existe, né, pode ser que exista, né, não seja muito definitivo. Então, coloca no texto a palavra assim, porque isso vai dar no leitor a ideia de que, ok, então o autor do texto está sendo pé no chão, está colocando, ó, parece, é uma possibilidade, é uma hipótese, né? Com base no relato de algumas pessoas e tal, 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 tal. Isso não tem problema nenhum. Uhum. Não, tranquilo, então, Seria beleza. como uma Era só essa citação. dúvida, professor. Oi? Seria como uma citação? Seria como uma situação. Só que nesse caso, com base na pergunta do Dirceu, aí ele não vai necessariamente fazer uma citação direta, tá? Ele vai simplesmente colocar, digamos assim, vamos supor se fosse eu, né? Vou colocar se fosse eu, como é que ia estar no texto. Aí vai falar sobre o lixo, e por aí vai. Aí o Dirceu ouviu um relato de um cara que trabalha nessa área, mas ele não tem nada por escrito. Então ele pode colocar assim, ó. A partir de relatos de pessoas que trabalham diretamente com a recolha de lixo, parece que a pandemia gerou um aumento na quantidade de lixo na cidade tal, né? Aí você pode até colocar um pouco da opinião de vocês, do autor. Pode ser que isso tenha acontecido por causa disso, disso, disso. Você não tem como provar, mas você está colocando um pode ser, parece. Ou seja, você está sendo mais, não está sendo muito definitivo, está sendo mais tranquilo na argumentação. Tá entendendo? Aí você não vai precisar. E isso você não precisa citar lá na referência bibliográfica, tá? Porque é algo que veio de vocês, né? Algo que veio dos autores e você está simplesmente colocando um relato. Não precisa citar o nome da pessoa, isso não precisa. Você já citou da onde que ela veio, que ela trabalha diretamente com o lixo. Agora, se vocês colocarem uma informação do tipo assim, ó, vamos supor, em Canoinhas existiu o aumento da produção de 2 toneladas de lixo por mês depois da pandemia, ok? Opa, essa é uma informação muito rica, digamos, é uma informação que é muito precisa. Então, vocês não tiraram isso de um sonho, não veio do nada. Então, vocês vão pegar da onde vocês tiraram essa informação. Foi no jornal O Diário, né? Vou dar um exemplo, não estou fazendo propaganda, estou dando um exemplo, né? O jornal X ou tal. Enfim, aí você cita esse jornal na referência bibliográfica. Ou se vocês estão fazendo sobre uma empresa em Caminhas mesmo. Mas vamos supor que vocês acharam uma evidência de um município lá de São Paulo, né, do Rio de Janeiro. Podem colocar também, não tem problema. Pode até dizer no texto, ó, em São Paulo, esse efeito parecido aconteceu dessa forma. E cito a fonte lá do site que vocês tiraram, do blog e tudo mais. Isso é uma citação. Deu para responder? Isso coloca no referencial teórico ou lá nas conclusões? Na fundamentação teórica. Tá, beleza. A fundamentação teórica. Obrigado. Nada. A dúvida da Andressa foi esclarecida? Conseguiu entender essa? Sim, aham. Uhum. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho dúvida sobre o momento review. Qual que é a pergunta? Como que deve ser feito? Tipo, abordar quantos assuntos no livro? O que do momento review, né? Do momento review vai seguir os mesmos moldes dos outros meses, né? Então, vocês têm vários tópicos, aí vocês têm duas opções, né? Tem duas opções. Uma, vocês podem escrever um pouco sobre cada um dos tópicos, né? É dado, inclusive, um critério de 5 linhas. Eu não chego a aplicar o critério das 5 linhas. Eu aplico mais pelo conteúdo. Então, vocês definirem um pouco sobre cada um dos tópicos, dissertarem sobre ele, né? Escrever um pouquinho sobre cada um deles. Ou, a segunda opção, é vocês selecionarem ali 1, 2 ou 3 tópicos e escreverem um texto sobre aqueles 3, né? Aí, se vocês fizerem essa opção de escreverem e selecionarem alguns tópicos e escreverem um texto sobre eles, aí o mínimo, tá? É no mínimo 20 linhas, ok? Nessa segunda opção é no mínimo 20 linhas de
produção. Perfeito? Mas é basicamente isso. Eu recomendo vividamente para vocês que vocês coloquem as referências bibliográficas também, tá? Porque isso enriquece mais o trabalho, mostra da onde vocês tiraram, tá? Para mim, como professor, e para qualquer outro professor que corrige assim, é muito fácil achar plágio, porque eu posso pegar qualquer frase de vocês, colocar no Google, e ele vai me dar exatamente o endereço de onde vocês tiraram essa informação. Então, se vocês colocarem lá, ó, fontes, tal, lá no finalzinho, nas referências bibliográficas, isso enriquece mais porque mostra transparência, tá? Então, eu peço que vocês sempre coloquem as referências também no momento review, beleza? Foi esclarecido ali, já? Ficou sim, obrigado. De nada. Bom, não havendo dúvidas adicionais, vocês estão dispensados, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou fechar só esse slide aqui, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer também. Quem não quiser, pode se ausentar, fica à vontade. Diga. Por favor. Boa noite. Boa noite, Edson. Eu queria saber, no caso, de pegar algum tipo de documentário, como que eu faço para fazer a referência bibliográfica disso? Ok, se for no documentário, por exemplo, no YouTube, tá? Você deve citar, então, o título do documentário, né? Qual que é o título? Você coloca lá o link, beleza? Qual é o link e a data que você assistiu, tá? Se for da televisão, de repente você viu, aí você vai ter que pela memória, ou talvez pesquisar na internet qual que é o título daquele documentário, né? E daí qual foi a emissora que passou e coisa assim. E não precisa colocar a data que você assistiu, porque né, não subentende que já passou, no caso, né? Mas é do YouTube esse documentário, Ana? Na verdade é sobre a empresa, sabe? Tem alguns documentários na internet mesmo, porque no site da empresa não tem muita coisa, sabe? Okay. Tem até, mas é pouca coisa. O que mais tem é vídeo. E, na verdade, alguns nem são na internet, sabe? Uhum. É que daí, no caso, é arquivo da empresa que passam para os funcionários, sabe? Uhum. Então você pode, na referência, pode colocar, né? Fonte, né? No caso, aquilo lá, documentário, tal, né? Você pode até colocar, acervo pessoal da empresa, né? Acervo da empresa. Se tiver o link, né? Se você pegou da internet, vale a pena colocar o link, né? Se não tiver o link, você não coloca. O mais importante é você colocar o máximo possível de informação para mostrar da onde que veio aquilo, né? Para que se algum dia a pessoa que está lendo aquele trabalho, ou eu, ou qualquer outra pessoa, quiser, eu queria ir atrás disso aqui, né? Onde é que eu consigo? Ele vai ver lá, né? Para ver onde é que ele pode conseguir aquele documentário na íntegra ali. Beleza? Tá. Valeu, professor. Boa noite para todos, então. Beleza. O Dirceu já tirou as dúvidas que nós tínhamos, né? Que a gente andou conversando e começar esse trabalho. E ele já tirou as dúvidas aí, então ficou mais tranquilo agora. Então, mas tá ok. Com certeza vai aparecer mais, né? Mas a gente precisa ler mais, né? E entender melhor, né? Sim. Mas vai sair alguma coisa, com certeza. Não, tenho certeza também, não tenho dúvida disso. Então tá bom. Boa noite a todos e